Hoje a gente vai mergulhar num conceito do espiritismo que é super profundo e muitas vezes meio mal compreendido, a tal da doutrinação de espíritos. Mas vamos tirar um pouco o peso dessa palavra. Pensa nisso mais como um aconselhamento, sabe? Uma conversa de alma para alma, feita para curar e para trazer clareza. Vamos começar a entender isso juntos? Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a confusão que muitos espíritos sentem depois da morte, que é a raiz do problema. Depois, a gente vê como o diálogo funciona como uma solução. Aí, vamos falar das qualidades que um guia precisa ter, da arte desse aconselhamento e, para fechar, os caminhos de paz que tudo isso pode abrir. Mas por que, afinal, esse tipo de aconselhamento é tão fundamental? A resposta está na situação bem surpreendente em que muitas pessoas se encontram logo depois de deixarem o corpo físico. Essa pergunta aqui é a chave de tudo. A morte não é um botão que reseta a gente. Pensa que é como mudar de casa. Você vai para um lugar novo, mas leva toda a sua bagagem junto. Suas alegrias, seus medos, seus vícios, suas confusões, tudo vai com você. Pois é, a realidade do mundo espiritual muitas vezes não bate com aquela ideia de céu ou inferno que a gente aprendeu. Na verdade, é um lugar onde a gente continua sendo exatamente quem a gente era. E para muita gente, essa descoberta, essa ficha caindo, pode ser um processo bem desorientador e até doloroso. Diante dessa baita confusão, como é que se pode ajudar? É exatamente aqui que entra essa ideia do aconselhamento espiritual, que no meio espírita é muito conhecido como doutrinação. Então, não se trata de impor uma doutrina de jeito nenhum. É muito mais parecido como uma sessão de terapia para a alma, sabe? O foco é ajudar o espírito a entender sua nova condição, a processar o que está sentindo e, finalmente, a encontrar um caminho para seguir em frente. E a lógica por trás de um ser humano fazer essa ponte é bem interessante. Pensa assim, os espíritos que estão sofrendo vibram numa frequência de energia mais próxima da nossa, aqui dos encarnados. Isso dificulta a comunicação com guias espirituais mais elevados. Mas, ao mesmo tempo, cria a ponte perfeita para que um ser humano, através de um médium, consiga estabelecer essa conexão e começar essa conversa que pode transformar tudo. Certo. Se há um humano que faz essa ponte, que tipo de pessoa está qualificada para uma tarefa tão delicada? Definitivamente não é para qualquer um. Vamos ver agora quais são as qualidades essenciais. O autor espiritual André Luiz, que é uma grande referência nesse assunto, descreve uma combinação poderosa de força moral e intelectual. Não basta só ser uma pessoa boa, é preciso ter clareza, ter energia, ter conhecimento e, acima de tudo, ter uma autoridade moral que vem do próprio exemplo de vida. E este slide mostra um ponto que é o pulo do gato, a diferença entre humildade e submissão. A humildade aqui significa se reconhecer como um instrumento, e às vezes isso exige firmeza. Não tem a ver com agressividade, mas com uma autoridade moral serena que os espíritos em desequilíbrio conseguem sentir e muitas vezes acabam respeitando. A gente já viu o porquê e o quem. Agora vamos mergulhar no como. Quais são as técnicas e a sensibilidade que fazem esse diálogo ser realmente eficaz? Pensa nisso como um trabalho de detetive da alma. O objetivo nunca é ganhar uma discussão, mas sim encontrar a raiz do sofrimento do espírito, sabe? O núcleo da dor ou daquela ideia fixa para ajudar ele a se libertar das próprias amarras mentais. Existem várias armadilhas que precisam ser evitadas, porque algumas atitudes podem acabar aprofundando o trauma do espírito. Confrontar a pessoa de forma brusca com a morte dela, ou entrar em discussões que só reforçam a teimosia, são atalhos para o fracasso. Isso pode causar ainda mais dor e confusão. A abordagem recomendada começa com uma ideia muito poderosa. Tratar o espírito como um familiar querido que está sofrendo. Isso muda tudo. Significa ouvir com empatia de verdade, entender a dor dele e, com paciência e lógica, ir guiando a pessoa, com gentileza, para suas próprias conclusões. A chave é sempre guiar, nunca empurrar. E quais são os resultados de um aconselhamento bem-sucedido? Bom, o objetivo final é a paz para o espírito, mas os benefícios se espalham de formas muito interessantes, como a gente vai ver. Este quadro mostra bem que não existe uma fórmula única para todos. A prática exige uma flexibilidade psicológica enorme, adaptando a conversa para a necessidade de cada espírito, seja ele irônico, vingativo ou alguém em profundo sofrimento. Cada alma é um universo, e a conversa tem que respeitar isso. E o impacto vai muito além do espírito que está sendo aconselhado. Os próprios praticantes crescem em sabedoria e compaixão. Pessoas que sofrem com influências espirituais negativas podem encontrar uma libertação.
E até o ambiente, o astral do lugar, fica mais leve. Isso cria um ciclo de positividade muito poderoso. Para a gente resumir o alcance profundo dessa prática, André Luiz fala sobre dissolver doenças fantasmas e empecilhos obscuros. Isso sugere que os resultados podem ser sentidos de um jeito muito real, tanto no plano espiritual quanto aqui no nosso dia a dia. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Se a gente deixar o contexto espiritual um pouquinho de lado, o que a gente pode aprender com tudo isso? Essa prática nos lembra que a cura para boa parte da confusão e da dor, em qualquer plano da vida, muitas vezes começa com uma única coisa: uma conversa com empatia de verdade.